Olá pessoal, você não está assistindo esse vídeo aqui a primeira vez, meu nome é Ângelo. Esse é o quarto vídeo aí da sequência, né? Se você não assistiu os outros três, né, aconselho que você assista para você poder compreender aí o raciocínio. No vídeo anterior, né, eu falei aqui sobre... Deixa eu pegar aqui. Falei aqui a respeito desse texto, né? Que existe ali, o que dá a entender no texto, né? Comparando os textos de Mateus e Marcos e Lucas, né? Dá a entender que existiu ali, né, entre a crucificação do Senhor Jesus e o dia em que ele ressuscitou, existiu 2 sábados. E existiu entre esses 2 sábados um dia útil, que foi o dia em que as mulheres compraram, né, tiveram tempo ali para comprar os aromas e os bálsamos, né, e preparar eles. E também foi o dia em que os fariseus, os sacerdotes, né, os fariseus se dirigiram a Pilatos para solicitar um reforço ali na guarda, né, que ficava ali protegendo o túmulo onde Jesus foi enterrado, foi sepultado. Né? Falando aqui da ressurreição, né, então tem alguns textos aqui, né, bem interessantes aí para a gente analisar. E diz o seguinte, ó, no final a ressurreição ela aconteceu que, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temas, porque sei que buscar Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Então, assim, no fim do sábado, as mulheres foram lá e quando chegou lá, Jesus já não estava. Então, ele já tinha ressuscitado antes. No livro de... Isso é em Mateus. No livro de Marcos, dentro do mesmo contexto, né? Ele diz o seguinte, ó, e muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Ou seja, as mulheres elas foram até o túmulo ainda na madrugada, porque como ele fala aqui, ó, ainda ao despontar do sol, ou seja, estava quase amanhecendo, ainda não tinha amanhecido o dia, né, o que dá a entender. Né, e a gente vai ver outros textos ali que vai ficar mais claro isso. Então, e quando ela chegou lá, né, elas se depararam lá com o local, né, e viram lá os anjos, né, que ali estavam. Os anjos, eles sempre davam a seguinte informação: não vos atemorizeis, né? Buscai Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Então, se ali na iminência do pôr do sol, né? Ou seja, do primeiro dia, né? Ainda muito cedo, ou seja, provavelmente ainda era de madrugada. Quando ela chegou lá, Jesus ainda não estava, porque ele tinha ressuscitado antes, né? É muito bem provável isso. Né? Então, é o que o texto diz aqui. Então, Jesus não ressuscitou no dia claro, né? Digamos assim, do domingo, né? Do primeiro dia. E aqui também, né, em Lucas, né, ele diz o seguinte, ó, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, né, aqui confirma ali o que eu tinha dito, né, que, ou seja, na alta madrugada, foram elas ao túmulo, né, levando os aromas que haviam preparado. Né? Então, vamos lá. Vamos pensar aqui. Se elas estavam levando os aromas que elas haviam preparado e elas só compraram esses aromas após passado o sábado e Jesus tendo ressuscitado no primeiro dia da semana, como que elas conseguiram de madrugada comprar esses aromas e preparar? Seria, acho que, um pouco incoerente, né? Esse pensamento, né? Muito incoerente. Né? Se formos considerar aí, né, essa ideia de que... Porque pensa comigo, né? Se no sábado à noite, né? Vamos considerar, fazendo análise como é feito com base no nosso calendário gregoriano, né? Que a gente conta o período de 24 horas. Né? Então, a madrugada, ela é pra gente, né? Vai de meia-noite, né? Que é 24 horas, até ali próximo das 6 horas, que é quando já está amanhecendo, né?
Então, se até a meia-noite do sábado elas não poderiam fazer nada, né, porque é o mandamento, né, elas não podem fazer nada desse tipo no sábado. Então, ela só teria como comprar, de acordo com Marcos, né, comprar esses itens no domingo, ou seja, passar da meia-noite, né, entrando para o domingo. E ao mesmo tempo elas comprariam, preparariam e na madrugada seguiriam até Jesus. E quando, né, fica um negócio meio que não se encaixa direito, né? Pelo menos para mim não se encaixa direito. Então, né, fala que elas, alta madrugada, elas, né, chegaram lá e os anjos, né, da mesma forma como antes falaram, por que buscar entre os mortos o que vive? Né? Ele não está aqui, mas ressuscitou. João também diz, né, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, né? Então ainda não tinha amanhecido. E mesmo antes de amanhecer, Cristo já havia ressuscitado dentre os mortos. Então, vendo esses textos, né, fazendo a comparação, né, de cada texto, assim, na minha opinião, não se encaixa, né, essa ideia, né, de Jesus ter morrido numa sexta e ressuscitado no domingo, né? E nisso, né, nesse intervalo, caber ali as 3 noites, os 3 dias e 3 noites. Não bate. E também, como é que caberia essas outras informações, né, que nós vimos aí, né, posterior ao sepultamento e posterior àquele dia que é considerado, né, que é o primeiro dia, né, da festa dos pães asmos, né? Alguma coisa não está batendo, né? Então aqui, né, quando comparamos os relatos sobre o dia da ressurreição de Cristo, né, registrado nos 4 evangelhos, é possível perceber que Cristo ressuscitou antes da chegada das primeiras testemunhas, né, que são as mulheres, né? Ou seja, momento antes do amanhecer. E esse é um detalhe muito importante, né, para nos ajudar na compreensão desse estudo, né? Como já havia sido explicado nos textos anteriores, né, onde é feito um paralelo entre as festas fixas do Senhor com a sua morte e ressurreição. Sendo apresentados mais alguns textos para fechar esse entendimento e, na sequência, será realizada uma conclusão desse estudo, né, onde será apresentada uma resposta mais coerente com os textos bíblicos. Agora eu vou, só para título de curiosidade, para a gente poder compreender um pouco melhor, eu vou mostrar aqui para vocês algumas informações, né, a respeito de como era observada essa questão do calendário, né, tanto o gregoriano quanto o festivo, que é o lunisolar. Então, vamos lá, né? Então ele diz aqui, né, que os eventos, né, que são relatados nos textos, eles estão dentro do período festivo, né? Então os judeus eles usam tanto o calendário civil, né, que é o gregoriano, quanto o calendário festivo, que é o lunisolar, como eu já havia falado. Só que o período festivo ele deve ser analisado com base no calendário festivo, que é o lunisolar. Se a gente for considerar, se basear pelo gregoriano, vai ter erro, algumas coisas não vão bater, como a gente já está percebendo aí, pelo menos é o que eu percebo. Então, o calendário lunisolar se baseia no movimento ali do Sol e da Lua, né? Dessa forma, o dia se inicia do pôr do Sol de um dia ao pôr do Sol do dia seguinte. Então, o período de 24 horas, né, de um dia completo, ele vai do pôr do Sol do dia anterior até o pôr do Sol do dia seguinte, né? É assim que é feito. Então, só para a gente entender aqui um pouco, né, para os judeus, né, eles consideram o período de 24 horas da seguinte maneira, né? Ele divide em duas partes, né? A noite é contada do pôr do sol do dia anterior, né? Ou seja, às 18 horas, mais ou menos, né? Quando o sol está se pondo, né? Até o nascer do sol do dia seguinte, né? Que é às 6 horas da manhã. Então, a noite vai de 18 às 6 da manhã, né? Essas são as primeiras 12 horas. O dia claro
ela é contado desde do nascer do sol, né, que é mais ou menos em torno aí das 6 horas da manhã, e vai até o pôr do sol, que é às 18 horas, né, que aí completa as 12 últimas horas, né, que aí completa o total de 24 horas. Então veja que para os judeus o dia começa de noite, né, o dia seguinte, né, ele começa primeiro com a noite e termina com o dia. Essa consideração ela é feita com base lá dos relatos de Gênesis, né? Veja que lá Deus, né, quando a cada etapa, né, da criação, o dia cheio, né, o dia inteiro, ele considera houve tarde e manhã. Esse tarde e manhã quer dizer que é a noite, né? Ali finalzinho da noite para o dia. E aí ele diz que ao completar tarde e manhã é o primeiro dia, ou noite e dia, o primeiro dia. Né? Então, com base nesse relato lá registrado no livro de Gênesis, é que os judeus se baseiam na forma como eles consideram, né, o dia, né, os dias, horas dos dias. Mas uma curiosidade, né, só para entender, né, então as horas, né, elas são consideradas dessa maneira, né? Tanto que lá no livro dos Evangelhos tem isso, né, que fala, então a primeira hora ela é às 7 da manhã, né, que é o período ali de 6, é o intervalo ali de 6 da manhã às 7, né, então você tem a primeira hora. A segunda hora é o intervalo de 7 às 8, terceira hora de 8 às 9, né, a quarta hora de 9 às 10 e quinta hora de 10 às 11. E aí você tem a sexta hora, né, que é o meio-dia. E aí a parte da tarde ele já é considerado, a sétima hora é a primeira hora da tarde, né, a oitava hora a segunda hora da tarde, nona hora, terceira hora da tarde, né, que é até relatado lá nos Evangelhos, né, e vai até a 12ª hora. Quando se relacionada à noite, né, é tomada ali como vigílias, né. Você tem a primeira vigília, os judeus eles consideram um intervalo de 4 horas, ou seja, você tem 3 vigílias, cada vigília tem um intervalo de 4 horas, né. Mas os romanos eles consideram a vigília da noite, são 4 vigílias, né, com intervalos de 3 horas. Por isso que nos relatos do Evangelho vai ver lá que faz menção lá uma quarta vigília, né? Porque ali eles estão se baseando na contagem feita pelos romanos, né? Que era o regime que imperava na época, né? Mas as vigílias são contadas dessa maneira, né? São períodos ali no caso para os judeus, são períodos de 4 horas, né? Então você tem de 18 a 22, a segunda vigília de 22 às 2 da manhã, né? E a terceira de 2 às 6, né? Os romanos já pegam o contrário. E agora, através desse mapa, eu acho que vai ficar mais fácil de compreender o que já foi exposto aí, né, nos textos. Então, vamos fazer, né, puxar na memória lá todos os textos que nós já expomos, né, e vamos pensar o seguinte. Cada barrinha dessa aqui representa um dia, né, um dia e a noite. Dia e noite, dia e noite, dia e noite. Né? Em amarelo é o dia e em preto aqui é a noite. Então, vamos lá. No 13º dia, né, que era o dia que antecedia o dia da preparação, que foi quando Jesus foi crucificado. Então, o seu Jesus ali, ao cair da tarde, né, ele se reuniu com os discípulos e ali ele celebrou a ceia do Senhor, onde foi firmada ali a nova aliança. Então, podemos pensar que isso aconteceu no 13º dia. Ao anoitecer naquele dia, né, que seria para nós, né, um dia inteiro, né, mas para eles, nessa virada aqui da tarde para a noite, isso já estamos entrando aqui no 14º dia. Então, nesse 14º dia à noite, já é o dia da preparação, que é a Páscoa. E nesse dia aqui à noite, foi quando Jesus foi traído lá no Getsemane, foi preso, e foi levado até a casa de Caifás pelos anciões, os fariseus, né, e os escribas. E nesse período aqui, ele estava sendo interrogado por Caifás, e né, nessa noite, né, interrogado por Caifás,
e por aqueles que queriam acusar, que acusaram, né? E ali Caifás sentenciou a morte. Porém, Caifás não poderia matá-lo, né? Porque quem decidiria esse tipo de sentença seria uma autoridade romana, tendo em vista que ali era o Império Romano que dava as regras. Então aqui já era a noite da Páscoa, a noite da preparação. E aí a Bíblia fala que no dia seguinte, né, logo no amanhecer, logo no despontar do dia, no amanhecer, os fariseus, os saduceus se reuniram e levaram Jesus até Pilatos. Então aqui, ó, na parte da manhã, né, do 14º dia, que era dia da preparação, eles levaram Jesus até Pilatos. Depois Pilatos, né, condenou ele, né, fazendo lá aquele sorteio lá de quem seria absolvido, né, se Barrabás ou se Jesus. E aí o povo foi induzido a optar por Barrabás, e aí Pilatos crucificou Jesus. O Senhor Jesus foi morto, né, lá pelas 3 horas da tarde desse dia. Né, e ao cair da tarde, né, já no crepúsculo da tarde, né, como já os fariseus já estavam preocupados, porque, né, não queria deixar que os corpos ficassem expostos, né, porque o próximo dia, né, o dia que estava se seguindo, era o primeiro dia da festa dos pães asmos, e esse dia era um sábado, e eles não poderiam fazer nada, não ia poder, nesse período de sábado, né, tirar os corpos, e aí, né, ele ia ter como fazer esse tipo de trabalho. Então eles quiseram acelerar o processo e já tentaram, queriam matar, né, antecipadamente as pessoas que estavam crucificadas ali, né? Mas Cristo já estava morto, né, quando os soldados foram lá, e apenas eles, para não quebrar a perna de Jesus, mas furaram a lateral do seu corpo, né, como é descrito lá. Então, no final desse dia, que é o 14º, Cristo foi morto, ou seja, o Cordeiro Pascual foi morto conforme é orientado lá, é determinado lá por Deus a Moisés, que o Cordeiro, né, na Páscoa, ele morreria no crepúsculo da tarde do 14º dia, e Cristo cumpriu isso. Ele morreu ao crepúsculo da tarde do 14º dia e derramou seu sangue em favor de muitos, assim como o sangue daquele Cordeiro foi também em favor do povo de Deus ali, para se livrar da ira. Aqui, então Jesus aqui foi sepultado. Aqui à noite, desse dia, já é o 15º dia. Ou seja, esse 15º dia é o primeiro dia dos pães asmos. Nessa noite é onde se comeria a carne do cordeiro. Então Cristo já está morto aqui. Ou seja, ele já está sepultado aqui, nessa noite. Então essa é a primeira noite em que Cristo está sepultado. E é um sábado. O dia seguinte, né, o dia do 15º dia, ainda é sábado. Ninguém faz nada. Já teve aqui uma noite, um dia. Na virada aqui, temos a noite do 16º dia. Ninguém iria fazer nada à noite. No 16º dia de manhã, então aqui já se completou uma segunda noite. Lá está escrito que as mulheres, quando viram onde Jesus foi morto, onde foi sepultado, elas compraram, se retiraram, né, para poder comprar os aromas, né, para embalsamar Jesus. Mas, como Jesus foi sepultado já despontando o sábado, então elas certamente não iriam comprar nada à noite, porque não era porque era noite, é porque já era sábado e elas não poderiam fazer isso, né? Tinha que cumprir lá o rito. E como Marcos fala que elas só compraram após o sábado, então após o sábado é o 16º dia, só que aqui é noite, então certamente ela não ia conseguir comprar esses aromas à noite, nem preparar isso à noite. Então leva-nos a entender que elas compraram isso no 16º dia, na parte do dia. Então passou a noite do 16º dia, ao entrar, né, a parte da manhã, né, do 16º dia, elas compraram esses aromas, que era um dia útil, né, já não era sábado, não era um dia solene. E nesse mesmo dia, tem o relato lá de João,
em que os fariseus se encontram com Pilatos, né? Os principais sacerdotes lá se encontram com Pilatos, para reforçar a guarda do sepulcro onde Jesus estava. Então, veja que há coerência nessa contagem, né? Então aqui eles estão conversando com Pilatos, né, para reforçar a guarda, e após o sábado, como disse Marcos, as mulheres compraram lá os aromas e prepararam. Então provavelmente ela tirou esse dia aqui para preparar. E aí, depois desse dia aqui, como é dito lá que elas descansaram segundo o mandamento, e assim, e no sábado elas descansaram segundo o mandamento, né? Ou seja, elas compraram os aromas, né, como é dito lá, e elas descansaram, né, conforme o mandamento, né? Quer ver? Vamos dar uma olhada rapidinho. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Ó, vê que elas se retiraram para preparar aromas e bálsamo e no sábado descansaram segundo o mandamento. Marcos diz que passado o sábado elas compraram os aromas, né? Então vamos voltar lá para Então passou o sábado à noite aqui que ela comprou. Como diz que ela no sábado elas descansaram, então aqui é o sábado. Esse 17º dia é o sábado e corresponde à terceira noite em que Cristo está sepultado. Passa-se o dia do sábado, aqui é o 7º dia, né? 7º dia da semana, né? Não é esse dia aqui, não, é o 7º dia da semana. Terceiro dia, então temos 3 noites, 3 dias. Na virada aqui do sábado temos a noite do domingo. Na madrugada dessa noite, né? Na madrugada, alta madrugada, elas já tinham os aromas preparados, né? Porque ela fez isso aqui. Então, aqui ela já cumpriu lá o rito, né? Do sétimo dia, né? Em que elas teriam que descansar, conforme o mandamento. Na madrugada, né? Ó, findando o sábado, né? Que ele fala, né? Ao findar do sábado, alta madrugada, elas saíram. Então, aqui, ó, elas saíram aqui na madrugada, ainda não tinha amanhecido o domingo. Quando elas chegam lá, o anjo fala para ela que Jesus já havia ressuscitado. Então, eu entendo que Jesus já havia ressuscitado na madrugada aqui do domingo, né? E aqui inicia o dia de domingo, em que o Senhor Jesus vai até Deus, né? Se apresenta até Deus, e ao final desse dia ele se apresenta pela primeira vez a todos os discípulos, onde é derramado o Espírito Santo pela primeira vez. Nesse domingo aqui, que é o primeiro dia após o sábado, né, o dia imediato ao sábado, começa a contar as 7 semanas inteiras, né? Como são 7 semanas inteiras, então é coerente que esse primeiro dia seja o domingo, porque teremos ali fechado 7 semanas se findando no sábado. Então, conforme é dito, né, temos aqui as primícias, e nas primícias se inicia a contagem das 7 semanas, que é a festa das semanas. Findando as 7 semanas, tem lá o dia imediato, né, o último sábado, né, daquela semana, o dia de Pentecostes, que é quando os discípulos, né, são batizados lá com o Espírito Santo, né? Aí só para, né, trazer, né, esse entendimento nosso aqui, agora vamos pensar o seguinte, tá? Considerando que Jesus morreu no 14º dia, vamos considerar a ideia de que isso foi uma sexta-feira. Se isso aqui é uma sexta, esse aqui seria o sábado, e aqui na madrugada aqui do sábado, ou no finalzinho aqui do sábado, antes de amanhecer o domingo, né? Então Jesus teria ressuscitado no sábado, na madrugada do sábado, né? Se for considerar que morreu aqui na sexta, né? Então seria sexta, sábado, antes de amanhecer o dia de domingo, então já seria
ainda seria aqui, né, digamos assim, né, uma madrugada, né? Então seria um pouco incoerente essa ideia, né? E não caberia, né, os outros detalhes que é informado. Né? Como é que caberia após o sábado ter se comprado o bálsamo, os fariseus ter ido falar com Pilatos? Não se encaixa. O que seria mais coerente é que esse dia aqui fosse uma quarta-feira. Porque se for uma quarta, o que teríamos? Ó, quarta, Cristo morre. Quinta, um sábado solene, né? Ninguém faz nada. Após o sábado, uma sexta-feira, é um dia útil, né? Onde as mulheres compraram os aromas. Os fariseus falaram que Pilatos para reforçar a guarda. Passado esse dia útil, entra o sábado, que é o sétimo dia, onde as mulheres, né, é dito lá que elas cumpriram o descanso, né, do sétimo dia, do sábado, conforme o mandamento. E no dia seguinte, né, o domingo, onde Jesus ressuscitou. Então, faria mais coerência, que aí teria. Então, faz mais sentido isso. Então, faria mais sentido isso. Então, com base em tudo que foi apresentado, eu entendo que, né, seria mais coerente, né, olhando para o nosso calendário gregoriano, é considerar que a morte de Cristo se deu na quarta-feira, né, e não na sexta. Porque se for na quarta, né, caberia os eventos, né, que foram relatados aí no decorrer desse estudo aí. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, né? Eu sei que é muita informação, né? E assim, eu sei que existem aqueles que são contrários a esse pensamento, alguns que são a favor, mas é como eu falei, né? Independente do que você acredita, se é numa quarta, ou se é numa sexta, se é numa quinta, isso não vai impactar na sua salvação, desde que você se mantenha nas condições necessárias para ser salvo, né? Então, isso aqui é mais para um efeito de compartilhar um entendimento novo, né? Considerando que há muito tempo eu sempre aprendi de uma forma, né? E hoje, analisando um pouco melhor os textos, gera-se questionamentos, né? Onde, analisando como nós mostramos aí os textos que não caberia, né, considerar que a morte de Cristo se deu numa sexta-feira, porque não teria tempo hábil, né, para acontecer todos os eventos que é relatado nos evangelhos, né? Não faria muito sentido. E considerando que temos que fazer esse paralelo com as festas, né, porque elas são marcos, né, de acontecimentos, né, daquilo que já ocorreu em Cristo e aquilo que está prestes a acontecer, né, que aponta ali para o final. Então, forte abraço a todos. Se vocês gostarem desse estudo, pode compartilhar com seus amigos. E eu fico aí à disposição caso eu tenha falado alguma coisa que não ficou muito claro. Tá? Quero deixar claro aqui que a minha opinião não é absoluta, né? Se vocês tiverem algum outro entendimento, né, que possa ser compartilhado também, fique à vontade, deixe aí nos comentários. E vai ser muito gratificante aí ter assim, essa interação com vocês, tá? Então, um forte abraço e Deus abençoe a todos.